Olá pessoal, hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto muito interessante. Por que que alguns casamentos dão certos e outros não? Quer saber por quê? Venha comigo em mais um vídeo. Muito bem pessoal, por que que alguns casamentos dão certos e outros não? Essa pergunta, ela tem intrigado pesquisadores ao longo de muitos anos e muitos destes acabam desenvolvendo as suas pesquisas para poder responder essa pergunta, principalmente pelo grande número de separações que nós observamos ao longo dos anos. E um autor que chama a atenção para a sua pesquisa, que é o Dr. John Gottman, da Universidade de Washington, ele, ao longo dos anos de estudo, de pesquisa, de desenvolvimento com casais especificamente, ele percebeu que alguns elementos comportamentais estão relacionados a esse fenômeno da separação dos casais. Então, ele intitulou os 4 cavaleiros do Apocalipse para o casamento, que quando instalados, normalmente geram a separação do casal. E ele nominou esses 4 cavaleiros do Apocalipse de forma bem dinâmica a mostrar como que esses comportamentos atrapalham o desenvolvimento. O primeiro cavaleiro do Apocalipse que o Dr. Gottman ele trabalha na sua pesquisa e no seu estudo é a crítica, o comportamento de crítica. E é interessante pensar no comportamento de crítica quando no casamento o casal ambos começam a se criticar. Agora é interessante pensar que há uma diferença entre crítica e queixa. E o Dr. Gottman, na sua pesquisa, ele observa com muita clareza acerca disso. Porque a queixa ela está relacionada a um desapontamento pessoal da pessoa. É quando ela diz assim, eu estou chateada ou chateado por causa disso. Ou seja, é uma coisa relacionada a ela. Já a crítica, ela está relacionada a atacar a personalidade do outro. É quando a pessoa diz assim, você nunca faz isso, você nunca aquilo outro, ou você sempre isso, sempre aquilo. Então, há uma diferença bem clara acerca do que é a crítica e acerca do que é a queixa. No relacionamento, quando há queixa, isso é saudável, porque todo relacionamento envolve uma dinâmica de aprendizado. Mas quando começa a haver o excesso de crítica, começa a ficar um relacionamento desconfortável. Que aí entra o segundo cavaleiro do Apocalipse que o Dr. Gottman desenvolve na sua pesquisa, que é o desprezo. Nós aqui no Brasil temos a ideia do desprezo como simplesmente deixar de lado, ou seja, desprezar. Mas quando ele desenvolve isso na sua pesquisa, junto aos casais, ele percebe que o desprezo, quando formando, no caso, o cavaleiro do Apocalipse, que vai gerar a separação, ele aponta que o desprezo está relacionado a uma crítica mais um insulto. Na verdade, o desprezo ele diz que é quando a pessoa tenta atacar, afetar o psicológico do outro através de uma agressão, e aí entra a crítica muito ligada ao desprezo, e aí sabe o que acontece? Quando filho dá, e aí você pode completar do jeito que você quiser, é a palavra mais bonitinha quando um fala do outro. Sem contar o sarcasmo, quando um é hostil com o outro, quando a linguagem corporal também está nesse desprezo do outro. O terceiro cavaleiro do Apocalipse que o Dr. Gottman fala na sua pesquisa é a atitude defensiva. E a atitude defensiva é quando depois de instalado a crítica, depois de instalado o desprezo, começa a haver um querendo defender o seu lado. Ou seja, as discussões começam a ficar tão acirradas que cada um quer defender o seu ponto de vista. E pasmem, discussões que poderiam durar minutos acabam ficando horas. E há casais que passam a noite toda discutindo e não chegam a nenhum denominador comum, porque cada um fica defendendo o seu ponto de vista. E há a discordância, e há a negação, e cada um começa a defender sempre o seu ponto de vista, resultando
numa discussão que dura horas. Já o quarto cavaleiro do Apocalipse é o bloqueio de comunicação. O bloqueio de comunicação acontece quando o casal já não está mais se entendendo e eles passam a parar de se comunicar. Já viu casais que ficam horas sem se falar? Há casais que ficam dias, semanas, meses e, pasme, há casais que ficam anos sem se comunicar. Isso acontece porque depois de instalado todos os outros elementos comportamentais, há um bloqueio de comunicação. O Gottman percebeu na sua pesquisa que o homem ele tem a capacidade maior de bloquear a comunicação, enquanto a mulher tem a capacidade maior de colocar o comportamento de crítica. Em outras palavras, a mulher critica e o homem defende. A mulher critica, o homem defende-se. Mas como que eles defendem? Bloqueando a comunicação. Aí as mulheres se questionam: eu sempre vou discutir, conversar, falar com o meu marido e ele sempre fica calado. E as mulheres reclamam, aí entra a crítica e a queixa. Quando ela fala assim: eu sempre falo com você e você simplesmente está calado. Por quê? Porque é a característica do homem bloquear a comunicação e a característica da mulher entrar com o elemento de crítica. Agora que eu quero chamar a atenção sua, você que está num relacionamento conjugal, namorando, enfim, se você percebe que esses elementos comportamentais que Gottman chama de cavaleiros do Apocalipse está acontecendo no seu relacionamento, é preciso buscar ajuda. O que Gottman ele percebeu na sua pesquisa é que quando está instalado o segundo cavaleiro do Apocalipse, que é o desprezo, a grande chance desse casal se separar. Ao longo dos casais que ele percebeu na sua pesquisa, em 5 minutos de conversa, quando ele via que o elemento desprezo estava instalado, ele via que esses casais tinham uma grande chance de separar-se, se não mudasse esse comportamento. Em outras palavras, uma dica para você: se o seu relacionamento já está instalado o desprezo, cuidado. Se você tem insultado o seu cônjuge, o seu namorado ou a sua namorada, cuidado, porque é uma grande chance, de acordo com a pesquisa do Dr. Gottman, que é uma pesquisa séria, de haver a separação. Por um outro lado, se você encontra no seu relacionamento qualquer um desses itens ou outros itens que está minando o seu relacionamento, busque ajuda. Existe a terapia de casal, que é feita em consultório psicológico. Existe várias formas de você buscar uma ajuda profissional para poder transformar o seu casamento, o seu namoro, em um relacionamento muito saudável. Nada ainda está perdido. Portanto, se você valoriza o seu relacionamento, busque ajuda. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Até uma próxima oportunidade.